Fala, Duelis. Chegou a hora de falarmos dos fillers em Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Bem, tecnicamente o episódio 12 é um semi-filler, pois contém o resultado da luta de Joe e o começo do episódio do Eliminador Panic. Mas o anime precisa apresentar Bakura, e meio que fez uma releitura do RPG das Trevas, uma versão em duelo. O interessante é que novamente a apresentação de Bakura no anime se deu por conta de um filler. Então sem mais delongas, e bora pra análise. Episódio 12. Chamas Negras. O Dragão Negro de Olhos Vermelhos. Capítulo 80. O Homem que Veio com a Noite. No anime, após Joey derrotar Rex Rap, ele vai de encontro a Tristan a agradecer, e leva um puta soco na lata, devido ao acontecido no episódio passado. Os dois ficam discutindo, Yugi se preocupa, mas Té afirma que é a forma de J1 e 2 demonstrarem carinho. E com isso temos o cair da noite. O pessoal comenta que não tem mais nenhum duelista. Joey fala que não é um clima mais favorável para um duelo, e que seria melhor descansar. E o anime dá a entender que estão sendo seguidos. O mangá começa mostrando um semblante de Panic, que promete meter o terror nos duelistas. A cena seguinte prossegue, para o pessoal descansando, mas reclama que estão famintos. Aqui Tristan comenta que não viu nenhum duelista, e Joe responde que não era o momento mais apropriado para o duelo, e resumindo que ainda está faminto. Té comenta que foi totalmente ludibriado, achando que a ilha seria tipo um resort. Joe está tão desesperado que encontra o cogumelo, por pouco não o devora. Nesse momento, Mai aparece, comendo na frente do pessoal, que estão famintos. Joe fica pistola, Mai oferece trocar comida por estrelas, mas Joe é determinado e diz que jamais se rebaixaria esse nível. Mai diz que está de brincadeira e o respeita como duelista, e oferece uma trégua. Já haviam duelado o dia inteiro, e seria melhor dar uma pausa. Joe no mangá fica com o pé atrás, já no anime ele fala na lata que não confia nela, mas é vencido pela necessidade. E ao contrário deles, Mai estava muito bem preparado, com provisões, barraca, lanterna e assim vai. Mai começa a delegar tarefas. E no anime, Yugi e Téa ficaria responsável pelo preparo de comida. Tristan e Joey se encarregavam de trazer água quente. E Joey fica puto porque ainda não confia na Mai, mas Tristan releva que está faminto. E com isso, Yugi sai para pegar lenha. No mangá, Bakura revela que ele sabe lidar muito bem com o preparo de refeições e que ele iria cuidar disso. Então Yugi se dispõe a ajudar. Mai percebe que Yugi é bem diferente dos rumores, principalmente de como ele havia se comportado de manhã. Téa alega que o mesmo poderia ser dito sobre Mai. Ela pergunta por que está ajudando. Mai desconversa. Mas em seu âmago, ela revela que sempre esteve o tempo todo sozinha, e que ficou encantado com a forma que a turminha aceitou ela tão rápido, e se sente pela primeira vez acolhida. Ela tenta se fazer de durona por fora, e pergunta até por que ela ainda anda com esse pessoal estranho. E ela responde que eles não são estranhos, são seus amigos. Mai aponta que ela teria um chuveiro portátil, e assim que os meninos voltarem com a água, ela poderia tomar um banho, o que deixa Té todo contente. A cena seguinte mostra Té se preparando para tomar banho, mas no mangá, Takahashi tira uma casquinha, como sempre, e Té acha peculiar que, aparentemente, os duelistas possuem uma personalidade dividida. Mai fica de guarda para impedir qualquer movimento suspeito. O anime aproveita o momento para expandir e explicar um pouco do passado de Mai, onde Téa puxa a conversa e pergunta se ela veio mesmo apenas pela grana. Mai revela que trabalhava como dealer nos cassinos de cruzeiro, e nesse ambiente tinha visto de tudo, e com isso se cansou e passou a ficar mais retraído. Aqui ela pergunta do porquê andarem junto, e Téa responde que é porque é isso que amigos fazem. Esse sentimento faz falta para Mai, quando de repente Téa escuta um barulho. Mai vai checar, não encontra ninguém. É claro que Joey e Tristan se oferecem para entrar e resolver o problema, e Mai os coloca em seus lugares. A cena seguinte é o pessoal jantando. No mangá, o pessoal elogia as habilidades culinárias de Bakura. Mai comenta que é bom aproveitar, porque os 10 da manhã seguinte iriam ser puxados. Tristan obedece cegamente, enquanto Joey dá uma tirada, falando que nem duelista ele era, e consegue arrancar risadas do pessoal. Yugi puxa a conversa e comenta que Mai seria a primeira a chegar no castelo. E após o merchan da Pepsi no anime, Mai comenta que uma hora ou outra eles iriam acabar se enfrentando. Até pergunta se poderiam deixar esse papo de duelo de lado, mas Mai é incisiva e diz que a partir do dia seguinte eles seriam oponentes, mesmo sendo ela que propôs a trégua. E com isso ela termina a refeição e sai para pegar um ar. Enquanto refletia sobre o passado, ela foi pega de surpresa por Panic. No mangá, ela iria partir pro soninho e propõe Té durma junto com ela, pois ela não confiava no bando de macho, mesmo sendo seus amigos. Esse comentário deixou o Joey pistolinha. E bem, a parte do mangá foi omitida da adaptação, e o anime irá introduzir o filler com a apresentação de Bakura. Por isso é a hora do momento fillers e capítulos não utilizados no mangá. Prosseguindo, por volta das 22 horas, Yugi dá uma checada no seu avô, que continua preso na Tech Blitz, e acaba falando ter conseguido 6 estrelas e recebe um cumprimento do vovô. E como o dia seguinte seria o último dia do torneio, ele promete que iria acessar o castelo, e deseja boa noite a seu avô. Tristan e Joey já capotaram. Yugi está cansado também. O mangá prossegue para a barraca das garotas. Té puxa a conversa e pergunta o que vai fazer no passado. E ela explica que era dealer no cassino de cruzeiros luxuosos. E lá conviveu com pessoas muito ambiciosas e preocupadas apenas em aumentar sua fortuna. Isso que tirou a confiança dela nas pessoas.
e o reino dos duelistas era uma chance de recomeçar, e que olhando para a amizade da turminha, fazia ela ter essas memórias do passado. Logo em seguida, ela percebe que Thea tem sentimentos por Yugi. Em todo caso, ela se antecipa e arma um esquema para os dois desenrolarem, avisando Yugi que Thea tinha algo a dizer, e ajuda ela a se preparar. Então Thea vai à procura de Yugi, enquanto Mai está rindo da situação. E nisso vemos o semblante do Panic, parecendo um Megazord atrás da barraca. E na cara e na coragem invade o barracão, gritando que era hora do duelo. Maluco, qual a chance da Mai ter mantido a dignidade numa hora dessa? O mangá corta para esse encontro, onde Yugi está ligado no que seria, mas Thea desconversa e diz que queria relembrar do passado. E aqui mostra como eles se conheceram no primário, onde Yugi presenteou ela com videogame. Por ser muito difícil, acabou deixando ela brava e quebrando o console. No dia seguinte, Yugi trouxe um mais fácil, Pikachu. Mas Yugi estava ligado no movimento e pergunta na lata o que ela achava do seu outro ser, e que iria chamá-lo. Thea percebe que iria magoá-lo, então diz que não importa qual Yugi teria vindo. Ambos eram Yugi, e está contente por passar esse tempinho com ele. E temos uma cena de ambos corados. Coitado do Yugizinho. Pelo menos no anime ele tem a Rebecca. Enfim, o momento namorico é interrompido pelo grito de Mai. E bem, iremos encerrar o mangá por aqui, pois daqui em diante já é assunto para outro vídeo, o duelo de Yugi contra o assassino. Digo, contra o Eliminador Penny. E veremos isso semana que vem. Bem, o anime aproveita a brecha que Mai saiu e apresenta a Bakura, onde a turminha fica feliz em rever um amigo. Eles se reúnem na fogueira. Bakura pergunta qual seria a carta favorita de cada um. Joe responde que seria o espadachim flamejante, e novamente vemos ele como uma carta vanilla. Tristan mostra sua carta, que era o Cyber Comando. Thea mostra a Maga da Fé, e Yugi obviamente mostra o Mago Negro. Thea comenta que cada carta reflete a personalidade de cada um, e Yugi complementa dizendo que as cartas têm coração. Em seguida, pergunta qual é a carta favorita de Bakura, onde ele responde mostrando a carta mágica Troca de Coração. Bakura então pede um duelo contra Yugi, sem valer nada, só a alma, por assim dizer. Joe diz que seria uma boa, já que os últimos duelos foram sempre sérios. Bakura sugere colocar as cartas no deck de Yugi, assim todo mundo iria participar. É engraçado que Joe, antes de começar o duelo, comenta que Yugi provavelmente iria vencer, mas se deseja boa sorte a Bakura. Então, ele revela sua real face, mostrando sua relíquia do milênio, e já muda a atmosfera para um jogo das sombras, e sem qualquer pudor, sela a alma de toda a turminha nas cartas. Esse lance todo foi uma referência ao RPG das Trevas, onde Bakura aprisiona as almas nas figures. A diferença é que no RPG, ele não foi cuzão ao ponto de punir o pessoal sem alguma chance de resposta. Caso esteja curioso, o card está fixado. Assim que o vídeo acabar, dá um pulinho lá, eu garanto que vocês irão gostar. Após ter sido prático, ele anda em direção ao Yugi, para se apoderar do Enigma do Milênio. Mas o outro Yugi desperta, e afirma que, dali em diante, no jogo das Trevas, o oponente seria ele. E o episódio 12 se encerra por aqui. Episódio 13, a Armadilha do Muffin Jar. Espadachim flamejante e perigo. Antes do duelo começar, Yugi pergunta qual seria o objetivo de Bakura. Ele responde dizendo que não era o Bakura, que ele mesmo deveria saber, que a pessoa que juntar os 7 itens do milênio irá conquistar o mundo. Então propõe uma aposta, onde caso seja derrotado, o pessoal iria voltar ao normal, mas caso ele perca, perderia o enigma. Yami concorda com os termos. O primeiro turno é de Yami, que invoca o Cyber Comando, e como vimos no primeiro duelo do Yu-Gi-Oh! Zero, a carta faz a projeção em 3D da criatura. Mas para a surpresa de Yugi, a alma de Tristan aparece no lugar da criatura. Yami percebe que as cartas favoritas estavam com as almas seladas da turminha. Bakura diz que é tarde demais para voltar e invoca o Mago da Cartola Branca, um monstro de efeito, mas aqui Bakura não ativa. Com isso destrói Cyber Commander e manda a alma do Tristan para o cemitério. Bakura revela que, como acontece com as cartas, Tristan estava no cemitério, e caso Seifeiro apareça, seu corpo no mundo real iria morrer de vez. A cena corta para o cemitério. Tristan está vagando, até que encontra sua lápide, e logo em seguida é perseguido pelo estripador de cartas. Cena corta para o duelo, onde a próxima jogada seria de Yami, que invoca a carta que representa o coração de Joey. Yami tenta explicar o contexto a Joey, mas ele acha que se trata de um sonho, até ver Bakura, onde Yami explica que não era o verdadeiro Bakura, e sim o espírito da relíquia. Joey fica confuso, mas concorda em cooperar com Yami, e parte para dar o ataque destruindo o monstro, e dando uma boa lambida nos pontos de vida de Bakura. No turno de Bakura, ele apenas seta uma carta e passa. Yami fica desconfiado que possa ser, mas Joey ataca imprudentemente. Com isso, o efeito flip do jarro morfina é ativado. Yami explica que o efeito do monstro é enviar as cartas em mão ao cemitério e comprar uma nova mão. Por sorte, não estava com nenhuma carta do pessoal no mundo. Mas essa nova horda, Yami saca o Mago Negro, e pensa o que iria acontecer já que era a alma do Yugi. No turno de Bakura, ele evoca mais uma carta em defesa, e posiciona uma carta armadilha em campo. Na vez de Yami, ele evoca o Mago Negro, sua outra alma aparece no lugar. Em seguida, joga o monstro que renasce para reviver o Cyber Comando. O pessoal começa a falar o que seria essa loucura, e por que tinham dois Yugis. O vizinho tenta explicar que mantinha em segredo, mas tinha outra alma convivendo com ele, e habitava o Enigma do Milênio. Joey nem dá bola, pois Yugi sempre seria o seu amigo. Tristan concorda e o Yugizinho fica aliviado. Esse trecho da conversa foi adaptado da cena da amizade, durante o Death Teeth, jogo 3, onde Yugi revela no mangá que nunca contou porque ficou com medo de perder a amizade deles. E sim, a saga Death Teeth, assim como Yu-Gi-Oh! Zero, já está completa, e sempre ficará fixado nos cards. Tristan pergunta onde está Thea, e Yugi responde que ainda estava no baralho.
e o duelo teria que continuar, mas dessa vez o imprudente foi o Yugi, que atacou o monstro, que era a segunda cópia do jarro Morfina. Nessa renovação de mão, Yami enfim tinha sacado a carta Alma de Terra. Bakura percebe a reação de Yugi. Em seu turno, ele apenas seta uma carta virada para baixo e ativa a carta Armadilha, apenas sobre mesas, que aplica 500 pontos de prejuízo por cada monstro que o oponente controla, amassando Yami. Comendo do terceiro jarro Morfina, Yami decide invocar a carta de Terra, que não entende nada que está acontecendo, e o pessoal tenta esconder de Bakura e explicar para ela o que está acontecendo. Em ambas as tentativas falhas, Terra continua confusa e o Bakura sabe que se trata dela. Terra questiona a respeito dos dois Yugis, e Joe resume que o Yugi maneiro era o de cima, e o que estava com eles embaixo era o Yugi normal. Isso deixa o Yugizinho pistola, novamente faz um movimento precipitado, atacando a criatura. O efeito do lagarto elétrico é ativado. Caso o monstro que não for do atributo elétrico atacá-lo, o alvo fica paralisado por um turno. Yami finaliza o turno, setando uma carta de armadilha. No turno de Bakura, ele revela que sua carta em campo seria um inseto comedor de homens. Joey não conhece o efeito, então pergunta ao Yugizinho, que responde que ao ser flipado, ele poderia destruir um monstro do oponente em campo. Ele pergunta se tem alguma forma de pará-lo. Yugi responde que poderia usar a armadilha que Yami setou, mas ela iria sacrificar um deles para isso. E no final, eles pelo menos iriam escolher quem iria ser o sacrifício. Ele só se oferece a cumprir a missão, mas Joey não permite que ele vá para o cemitério mais uma vez, e corre em direção ao inseto e pede para que Yami ative a armadilha, pois Joey não iria conseguir ver seus amigos sendo feridos. Com pesar no coração, Yami respeita a vontade de Joey e ativa a armadilha, sacrificando Joey, que assim que chega no cemitério é perseguido pelo estripador de cartas. Terra se comove com o sacrifício dele e ao chorar acaba ativando o efeito da Maga da Fé, que recupera uma carta mágica do cemitério, e a escolha de Yami seria o reviver monstros, e assim consegue trazer Joey de volta à vida. Bakura fica irritado de ver a turminha persistente e se mantendo em campo. Yami responde que esses eram os laços de amizade, mas Bakura está a pôr a amizade em teste, invocando a Dama da Fé. Em seguida, ele iria usar a carta Troca de Corações para assumir o controle do Mago Negro e destruir seus próprios aliados. E para surpresa da turminha, a carta tinha a alma do verdadeiro Bakura e ele tenta se sacrificar tomando conta do monstro do Yami Bakura, que pede para o Yugi atacá-lo, que preferia se sacrificar do que ferir seus amigos. Isso também é uma referência do desfecho do arco do RPG, onde Bakura sacrifica sua alma pulverizando os dados. A versão do anime deu uma leve alterada nesse momento. Mas voltando, Yami vê uma brecha perfeita para fazer o mesmo que Yami Bakura havia feito, e consegue separar a alma dele e selar no monstro, enquanto a alma do verdadeiro Bakura volta ao seu corpo, e então comanda o ataque do Mago Negro que pulveriza a Dama da Fé. Ao ser enviado para o cemitério, Yami Bakura dá de cara com o estripador. O anime deixa a entender que ali seria o fim dele, mas sabemos muito bem que isso era apenas o começo. A cena seguinte, Bakura e Yami estão conversando a respeito da origem do Anel do Milênio. Bakura explica que o seu pai era arqueólogo e comprou de um comerciante no Egito. O pessoal começa a despertar e Joey diz que teve um sonho maluco, dá de cara com Bakura. Ela se pergunta se realmente era um sonho, e a cena final é a turma escutando o grito de Mai e saem para acudir ela. E é isso, duelistas. O anime deixou o romance do Yugi e Terra de fora, para focar nas cartinhas e apresentar o Bakura. Esses tipos de filler são bem recorrentes, e ainda a gente vai ver muito pela frente. Mas é isso. Até semana que vem e tchau! E com imenso prazer que finaliza esse vídeo. Em todo caso, gostaria de agradecer a você, telespectador, que assistiu até aqui e viu essa análise. Críticas e sugestões sempre são bem-vindas. Espero ver você aqui contemplando o próximo trabalho. Se curtiu, deixe seu joinha. Caso não, deixe seu dislike. Mas não deixe de comentar para que possamos melhorar sempre. Até a próxima, duelistas!